Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui para vocês um conteúdo que é relacionado a livros. Se você gosta de livros, se você quer indicação, fica até o final do vídeo para você pegar essas dicas. O livro que eu terminei de ler agora de maio e junho é esse livro aqui, um deles, que é o Outliers. Esse livro aqui é um livro bem técnico, bem denso. Eu tinha bastante curiosidade de entender um pouco sobre esse termo de Outliers. Se você for pesquisar esse termo, né, dentro de uma tradução, talvez ela não tenha uma tradução literal, mas é um livro que traz bastante informações ali sobre pessoas que tiveram os famosos privilégios, né, que a gente escuta bastante. Eles trazem bastante exemplo de pessoas que vivenciaram situações ou momentos do trabalho, da família, do país em que elas estão, que contribui ali para elas se tornarem pessoas outliers, ou seja, pessoas fora da média, né? E o livro, ele vai trazendo bastante artigo, bastante coisas, bastante estudo científico, isso que eu acredito que é bem, bem complexo de muitas vezes entender. Eu fui lendo com muita calma, porque é um livro denso, não é para você ler aquela leitura que você pega e eu vou ler no final de um dia ali e tá tudo certo, né? Ele é um livro mais complexo. E algumas coisas legais, né, que eu comecei o livro discordando do autor, eu falei, não concordo com o que ele tá trazendo aqui, e eu terminei o livro concordando com ele. Então, assim, é muito engraçado, porque faz você visualizar as coisas de forma diferente, né? Inclusive, um ponto muito importante que eu trago sobre ele é que, na verdade, uma crítica, eles trazem muitos exemplos de pessoas outliers, homens. Isso é muito engraçado, né? Porque se você pegar esses livros, principalmente esses que não são do Brasil, né? Que vem traduzido, eles têm muitos exemplos. Então, eu estou dando uma crítica, né, construtiva em relação a isso, o fato deles só trazerem exemplos de homens nessa questão de outliers, sendo que a gente sabe que existem muitas mulheres que tiveram muitas possibilidades e que poderiam estar mencionadas nesse tipo de livro. Um ponto legal também desse livro é que ele fala de algumas pessoas famosas, né? Então, algumas pessoas como o Bill Gates, traz alguns exemplos, algumas informações, e eles explicam, né, como que a pessoa pode ser considerada um outlier, né? O que isso tem a ver. E clareou bastante a minha mente ali em relação aos privilégios, né, que a gente costuma falar bastante. O outro livro que eu terminei de ler, e esse, gente, é sensacional, tá? Eu vou até me ajeitar aqui na cadeira para falar melhor sobre ele. Esse livro é sensacional. Will Smith escreve, na verdade não foi o Will que escreveu, né, mas ele teve, quem escreveu foi o Mark Manson, acho que é assim que fala. Ele escreveu sobre a vida do Will, tá? Então, você vai pegar ali, esmiuçadamente, desde o começo da vida dele, como criança, até as evoluções que teve ali em relação à vida dele, né? Como adulto e tudo mais. E, gente, é sensacional, assim, cada capítulo, ele tem um nome. Por exemplo, o capítulo 1 é medo, e aí dentro do contexto do capítulo, ele vai contar como que o medo atrapalhou ele, como que ele fez para superar o medo, como que desenrolou. Eu não vou dar muito spoiler, porque eu gostei muito dessa biografia. Eu acho que de todas que eu já li, assim, essa tá sendo a número 1. É um livro difícil de ler, muitas vezes, difícil no sentido de entender, absorver o que realmente ele sentiu, o que ele passou, como que foi o processo de infância dele, sobre a família, como ele chegou onde ele chegou, né? Inclusive, eu descobri que ele foi um rapper muito famoso, e eu não tinha essa informação. Para mim, ele só era um astro do cinema ali, mas não, ele teve uma outra carreira, então ele acabou fazendo uma transição de carreira, entre aspas, ali. O Will fala com muito carinho da avó dele, da mãe também, mas muito da avó dele, e isso me tocou bastante, porque eu tenho um relacionamento muito bom com a minha avó, e eu me vi muitas vezes no que ele estava comentando ali, como que minha avó, né, seria ali, como que ela falaria para mim. E é muito, muito legal. Tem algumas frases bem impactantes. Por exemplo, uma vez ele perguntou para a avó dele a seguinte questão. Ele chama ela de Gigi, né? Por que você é feliz o tempo todo? Acho que essa pergunta, assim, eu lembro que eu tava no aeroporto lendo esse trecho e eu fiquei tipo, uau, por que você é feliz o tempo todo, né? Que ele tinha essa visão da avó dele. Aí a avó dele respondeu, eu confio em Deus. E agradeço tanto a graça dele na minha vida, sei que cada respiração minha é um presente.
E é impossível ser infeliz quando se está grato. Nossa, daí a hora que eu já li isso daí, eu falei, então, né, gente? Então, quantas vezes a gente não reclama das coisas, né? Quantas vezes a gente não fica triste com o que está acontecendo, ou a gente acorda num dia que não está tão bom, e para a gente nada tá bom, né? Ah, não tá bom isso aqui, não tá bom nada, né? Enfim, né? O Will, ele traz ali todos os medos, os anseios dele, tudo o que aconteceu na família dele impactou nos relacionamentos deles no futuro, né? Quando ele foi ter filho, né? Quando ele foi casar, enfim, todas as coisas. E tem um trecho, né, de um filme dele que é muito famoso, que é A Procura da Felicidade, acho que é esse o nome, que ele fala o seguinte, né? Nunca deixe ninguém te dizer que você não pode fazer alguma coisa, nem mesmo eu. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e falam que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corra atrás. Então, essa frase, ela fica marcada muito em todas as coisas que ele vem falando, em todas as palestras dele, em tudo que ele já viveu. E é um livro grande, tá, gente? É um livro que tem... Ah, e tem foto também. Tem umas fotos bem bonitas. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Tem umas fotos bem legais no meio do livro ali, onde fala bastante informação ali sobre ele, né? E é um livro grande, tem mais de 400 páginas, tem 430 e poucas páginas, tá? É um livro denso, grande, mas é uma lição de vida, dá para você entender, inclusive dá para você entender aquela atitude que ele teve no Oscar, né, que teve uma repercussão muito grande aí, depois vocês pesquisam, que vocês vão ver que o livro, e dá para entender por que ele teve aquela atitude ali na hora do Oscar também, tá? E por último, não menos importante, eu terminei esse livro aqui hoje, O Caderno Proibido de Alba Cespedes. Eu tinha ouvido falar bastante desse livro com alguns influencers voltado para a parte de leitura, e fiquei curiosa. Como não é um livro tão grande, 270 páginas, eu comecei ele faz mais ou menos um mês, tá? Esse livro me chocou, gente. Ele, um pouquinho, né, foi coisa boa. Ele conta, o próprio nome, né, o Caderno Proibido, ele conta a história da Valéria, tá? O nome da personagem é Valéria. Ela mora na Rússia, né? Então, o livro tá se passando lá em 1950, tá, gente? Então, é lá em 1950. E não é Rússia, perdão, é em Roma, tá? Então, peço desculpas aí por ter errado o nome. Então, ó, conta aqui, ó, Valéria Cossati é uma mulher comum. Então, uma mulher como nós, né? Que temos a nossa casa, que temos a nossa vida. Ela é casada há mais de 20 anos, é mãe de 2 filhos, funcionária de um escritório, então ela trabalha no escritório. A rotina dela é bem normal, uma rotina, né, que não tem muita mudança, então é trabalhar, cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da casa, enfim, essas coisas que a gente já sabe. Só que aí, gente, aí ela compra o caderno. E aí, num domingo, ela vai comprar um caderno. E naquela época, não podia vender esse tipo de caderno. Não podia vender caderno. E quando eu falo caderno, é tipo um diário, tá, gente? Imaginem um diário aí na cabeça de vocês. Não podia vender. Ela saiu para comprar cigarros e ela viu o caderno e resolveu comprar o caderno. Mas ele era um item proibido, né? Não podia ser comprado. Por isso que o nome do livro é Caderno Proibido. E aí, gente, ela começa a contar a história dela, a vida dela, tudo que tá acontecendo com ela, todos os percalços do dia a dia nesse caderno. Então, não tem divisão por capítulo, ele tem divisão por data. Então, você vai lendo ali, chega uma hora que você para, você cansa um pouco, daí você volta. Ele é um livro não muito grande, tem 200 e pouquinhas páginas, mas é um livro profundo. Eu vi muito algumas pessoas que eu conheço, assim, imaginando essas pessoas vivenciando essa vida aqui, né? Então, os casos de família, os problemas que ela teve com os filhos, o fato da vida ter se tornado monótona e ela tá fazendo só aquilo. Tem uma parte que eu não gostei, então vocês vão ver mais pro meio, pro fim aí. Eu não gostei dessa atitude dela, não concordo, mas tá no livro também. E no final fica meio assim. Ela fez, não fez? Vou deixar do ar, não vou falar muito spoiler aqui. Mas ela conta a trajetória dela, né? E remeteu muito às mulheres que eu conheço, né? Pessoas que muitas vezes
elas deixam de fazer as coisas que elas querem fazer para elas focarem ali só nos filhos, no esposo. Isso vale para homens também, vale para todo mundo, né? Me fez refletir bastante. Eu digo, às vezes, que criou um triplex na minha cabeça, sabe? De quanto que a vida ela pode ser melhor, né? Ela não precisa ser essa vida monótona, pacata, né? Que todo mundo que todo mundo não, né? Que a Valéria coloca aqui. E eu gostei bastante, tá? Eu indico, e eu, inclusive, gostaria que as minhas amigas que têm filhos já, pessoas mais velhas que eu tenho de amizade, lessem esse livro. Eu, inclusive, vou compartilhar. Pode ser um bom presente ali, porque é um livro tranquilo, você lê com calma, não precisa correr. E é como se fosse um spoiler da vida da pessoa, né? De como que ela vivenciou e criou isso. E detalhe, ninguém sabia que ela escrevia. Esse é um ponto. Era ela com ela mesma. Em algum momento ela conseguiu criar tanta confiança para jogar todos os sentimentos para fora. Então, no começo, ela tá até com uma leitura mais arrastadinha, depois ela desenrola. Então, para mim, esse daqui, eu dei a nota 9 porque eu achei que começou a ficar um pouco enrolado em alguns momentos, mas é uma história contada pela pessoa, né? Então, não tô esperando nada muito diferente. Desses três, o Will é o meu preferido até o momento, né? Que foi o que eu li aí. E eu tô começando alguns novos. E eu queria que você comentasse aqui se você quer que eu traga esse tipo de conteúdo para cá, se fez sentido, se você gostou, para a gente poder fazer mais essa dinâmica, tá bom? Obrigada por assistir e até a próxima.